Bom dia. Josué 7, livro de Josué, capítulo 7. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Deus acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Aven, a leste de Bet-El, quer dizer Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens suba para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Nós vimos que quando eles atacaram Jericó, Deus tinha determinado que não se apossasse de nada. Era para destruir tudo. O ouro, a prata, que fosse separado para o Senhor, mas nada mais eles poderiam pegar para eles. Mas, infelizmente, um deles, o Acã, da tribo de Judá, ele se apossou de coisas que não deveria. Nós vamos ver daqui a pouco que ele se apossou de uma capa babilônica, de um pedaço de ouro. Então, ele não deveria ter feito. Isso trouxe maldição para todo o acampamento. Agora, ali ainda em Jericó, eles tomaram posse, já pertenciam, eles já assumiram o comando ali. Eles enviam, então Josué envia pessoas para observar a cidade de Ai, lugar pequeno. E foram os espias, os espiões, observaram a cidade, viram que era pequeno, povo, poucas pessoas. Voltaram e falaram: não precisa enviar muita gente. Muitos guerrilheiros, umas 2 ou 3 mil guerrilheiros, tranquilamente vence os soldados de Ai. Josué enviou 3 mil homens. Esses 3 mil homens foram derrotados, saíram de lá correndo, 36 morreram e saíram de lá correndo, fugiram diante daquela minúscula cidade. Tão minúscula como o próprio nome, Ai. Então, agora eles estão lamentando diante do Senhor. É interessante que também nós pecamos, erramos, quando a derrota vem, quando o mal vem sobre nós, aí nós começamos a clamar ao Senhor, como se a culpa do mal fosse do Senhor, e não nossa. Nós vimos agora que a culpa da derrota deles não foi de Deus, e sim deles. Eles desobedeceram o Senhor. Nós desobedecemos o tempo todo. Aí passamos por todo tipo de luta, por todo tipo de dificuldade. Não entendo por que Deus fez isso. Vamos nos examinar. Vamos examinar nós mesmos, vamos ver o que nós fizemos. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Vamos tirar a maldição do nosso meio.
Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Deus, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus, demais habitantes dessa terra, serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então ficaram o dia todo jejuando, orando, rasgando as vestes, se humilhando diante de Deus. Josué, juntamente com as autoridades, agora clama a Deus. Falou: Senhor, era melhor nós não termos atravessado o Jordão, era melhor ter ficado do lado de lá. Fomos derrotados, agora todo mundo só vai saber que nós fomos derrotados. E todos os outros agora vão nos atacar e vão ser derrotados. Por que isso, Senhor? A mesma forma somos nós. Hoje. Nós gostamos, como eu conheço pessoas religiosas, são religiosos somente. Ah não, gostam de fazer campanhas, participar de campanhas, estar orando na madrugada, fazendo jejuns, mas continua no erro, continua no pecado, não abre mão do pecado. Pessoas fazem todo tipo de coisa. Tem pessoas, por exemplo, que estão jejuando para conseguir isso e aquilo, mas estão cheios de ódio no coração. Tem pessoas que participam de campanhas, agora tal de WhatsApp, mas um monte de coisa aí. Existem grupos de orações em determinada hora, jejuns. Muitas vezes estão clamando aquilo que Deus não prometeu, Deus não permitiu. Pessoas estão clamando, estão cheios de ódio, de raiva. Pessoas estão clamando pelos casamentos na madrugada. Mas tem ódio, tem raiva, tem mágoa no coração, estão ainda no pecado, estão na desobediência. É claro que Deus não vai ouvir. Se não tirar o anátema, se não tirar a maldição. Aí eu estou clamando por uma cura de uma pessoa, essa, aquela, de um parente, ou minha mesmo, e ela não acontece, e não vai acontecer. Primeiro tira o anátema, tira a maldição. Se não tirar, não, a bênção não virá, o socorro não virá, a porta não abrirá. Não importa o quanto vai à igreja, não importa o quanto esteja jejuando, não importa. O que importa é primeiro tirar a maldição. Examine-se, abandone o erro, abandone o pecado, abandone as práticas erradas, a rebeldia à palavra de Deus. Josué com o povo ficou orando o dia todo, orando, jejuando, clamando. Olha a resposta de Deus. Então Deus falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim, prostrado sobre o teu próprio rosto. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou o que era anátema e até o furtou para si, e também escondeu e guardou entre as suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas fugindo dos seus adversários. Porquanto se tornaram a si mesmo anátema, que quer dizer maldição. A palavra anátema é maldição. Por isso se tornaram maldição e tornaram-se malditos, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruírem do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Deus, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos, até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vos apresentareis amanhã, ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Deus houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias
que o Senhor houver designado, se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado, virá à frente um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia a Israel. Josué orando, clamando com o Senhor, lamentando, jejuando, roupa rasgada, rasgando as vestes, sinal de humilhação. Deus manda ele levantar, fala, não, levanta. Vocês não vão poder ser vitoriosos. Vocês sempre vão ser derrotados porque vocês cometeram erro, desobedeceram, cometeram pecado, desobediência, rebeldia, pecou, violou a aliança que tinha feito com Deus. Então não somente não, com qualquer luta que vocês enfrentarem, seus adversários vencerão, vocês irão fugir. Mas faça isso, fica de pé, proclame a toda a comunidade uma santificação. Santificar para amanhã. E amanhã, a tribo que eu escolher, sabemos que é 12 tribos, a tribo que eu escolher virá à frente. E é dessa tribo, a família, o clã, famílias daqueles clãs que eu escolher virá à frente. E desta família, aqueles que eu separar, então virá à frente. E aquele com quem for encontrado o erro, o anátema, ou seja, aquilo que é maldito, aquilo que não poderia se apossar, será morto, queimado, tanto ele como todos os seus familiares. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Chamaram todas as tribos, então a de Judá já foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez-se chegar o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã, meu filho, para a glória de Deus, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué, em verdade fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que eu fiz. Vi entre os despojos um belo manto, tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça, e me apossei deles. Estão escondidos no chão, na minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo, do meio da tenda, e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e o depositaram diante de Deus. Então, Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, e a barra de ouro, e seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa, e tudo o que lhe pertencia ao vale do Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué, porque trouxesse desgraça e humilhação sobre todos nós, que Deus, neste momento, causa tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus, até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedra, que existe até os nossos dias. Então Deus aplacou a sua ardente ira. Por este motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale do Acor, nome que permanece até hoje. Então, no dia seguinte, se santificaram, e Josué mandou chamar todas as tribos, e uma por uma, e foi escolhida, depois foi escolhido os clãs, famílias, até chegou-se Acã.
Josué pergunta, fala a verdade, não me esconda nada, e ele falou, olha não, realmente eu pequei contra Deus, eu não resisti à tentação, a minha cobiça foi grande, eu sabia que eu não podia, mas eu vi uma capa babilônica, eu apanhei, muito bonita, e apanhei também 2,4 kg de prata, mais uma barra de ouro. Está lá na minha tenda, assim, e a prata está embaixo, as outras coisas em cima. Josué mandou as pessoas ir lá na tenda dele, encontraram e o trouxeram. Conduziu tudo, ele, todos os seus parentes, os familiares todos dele, todos os animais, tudo que pertencia a ele foi conduzido a um vale. Lá ele foi apedrejado, né? Eles foram apedrejados até a morte, e depois foi metido fogo em cima. Eles queimaram, eliminaram todo. Naquela época a lei era exatamente essa. Hoje a morte é espiritual. Não existe esse tipo de coisa. Nós morremos, espiritualmente falando. Quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos. Hoje são muitos, eu falo principalmente em templos denominacionais, igreja, são muito os mortos-vivos. Pessoas que estão ali, mas espiritualmente já estão mortas. Eles tinham que tirar a nada, tinham que tirar a maldição. Houve uma desobediência. E quando nós desobedecemos, não é só nós pagamos, não. Nossos familiares pagam também. Por isso nós vemos tanta coisa acontecer em família. Ah, mas são pessoas boas, não era para acontecer isso. Mas vamos examinar. Como eu lido muito com o casamento, eu sempre falo, o casamento chega a uma destruição não é por culpa de uma só pessoa, mas de ambas. Então é necessário examinar, mas eu não erro, eu não estou traindo a minha esposa, eu não estou traindo o meu marido, mas você pode estar traindo a Deus. Você, com a sua traição, com o seu adultério da palavra de Deus, você está provocando o mal que existe no seu casamento. Essa que é a questão. Não é pelo fato da pessoa não cometer o adultério em relação à esposa ou em relação ao marido que é santo, porque ele pode estar adulterando em relação a qualquer outra coisa, pode estar roubando, pode ter maldade no coração, enfim, qualquer outra situação. E isso, de alguma maneira, ataca o casamento, a saúde e tudo mais. Então nós temos que primeiro nos examinar à luz da palavra de Deus, onde nós estamos errando. Nós temos que nos consertar. Nós temos que tirar a maldição. Nós temos que tirar o anátema do nosso meio. É necessário fazermos isso. Eles foram derrotados. Uma cidadezinha pequenininha, Ai, porque tinha maldição. Mas agora tiraram a maldição. Agora nós vamos ver sem a maldição o que acontecerá. Josué, capítulo 8. Então Deus falou a Josué e o encorajou. Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerrilheiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tua mão o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e o seu rei. Entretanto, desta vez poderei vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhe a seguinte ordem: atenção, armareis uma emboscada contra a cidade por detrás dela, sem vos distanciar muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão, e nós o atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão, foge de nós, exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. Deus, vosso Deus, entregará em vossas mãos. Tomada a cidade,
Incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vedes que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado, Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Ali Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao oeste da cidade. E o povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada ao oeste, ficaram postos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Deus tinha falado com ele, falou, olha, você vai armar uma emboscada para eles. Então o que faz? O que Josué fez? Deixou uma parte de guerrilheiros emboscado ali, a leste de Ai, escondido não muito longe da entrada da cidade, da porta da cidade. Falou, vocês ficam aí, não deixem ninguém perceber que vocês estão. E eles, Josué, juntamente com uma outra turma, vem de frente. Com o propósito, quando os soldados de Ai, os guerrilheiros de Ai os vissem, ia sair ao encontro deles atacando. E eles iriam fugir. Pelo menos fingir que estivesse fugindo como da primeira vez. E quando eles fizessem isso, aqueles que estavam de emboscada entrassem na cidade, invadissem, queimassem e apossassem da cidade. Então foi uma estratégia que Deus passou para Josué. Às vezes as nossas lutas, as nossas batalhas, nós temos que pedir direção a Deus para nós atacarmos. Nós precisamos de estratégias. E essas estratégias o Senhor nos dá. Como vencer este ou aquele obstáculo? Temos que buscar. Eu vejo muitas pessoas falarem, não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas busca nas suas estratégias. Tem pessoas que estão, tem anos que estão no vício do cigarro, da bebida ou qualquer outra coisa. Busca no Senhor estratégia para abandonar o vício. Busca no Senhor estratégia, não importa qual vício que seja, mas para abandonar, sabe que isso é pecado. Busca estratégias no Senhor para vencer o pecado. O Senhor dá condição. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, estão dentro do templo, estão nos púlpitos, são viciados em pornografia. Busca o Senhor para se libertar. Busca no Senhor estratégia para se libertar da prostituição, do homossexualismo, de qualquer outra coisa. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, se levantaram de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha. No local de onde se avista Arabá, as campinas do Jordão, mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim que o perseguiram, Josué afastaram-se da cidade. Não ficou nem um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Deus falou a Josué, estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e, correndo, entraram na cidade. Tomaram-na, apressaram-na a incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar.
pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os havia perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Ai, todo o povo de Israel, voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança, até certificar de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e reduziu um monte de escombro, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore, e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirasse o cadáver do rei da árvore e que o atirasse à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que permanece lá até os nossos dias. Então, Deus deu aquela estratégia, ele assim procedeu. Quando eles estavam ali pela frente, o rei de Ai, vendo-os, saiu todo mundo de Ai, de Betel, para atacar. Então Josué, juntamente com seus guerrilheiros, fugiram, ou melhor, fingiram-se uma fuga. E eles foram no ataque. Quando já estava a certa altura, Deus falou com Josué, falou: agora levanta a sua espada, aponta a sua lança contra a cidade. E ao ele fazer isso, foi como uma espécie de sinal, aqueles que estavam, os israelitas que estavam numa emboscada, escondidos, se levantaram e partiram para dentro da cidade. Lá não tinha ficado ninguém, eles incendiaram toda a cidade. Os guerrilheiros de Ai, ao olharem para trás e virem que a cidade estava em chamas, aquela grande fumaça, ficaram com medo. Nesse instante, Josué, juntamente com os outros guerrilheiros, voltaram, pararam de fugir e até partiram para cima dos guerrilheiros de Ai. E eles foram cercados, porque aqueles que tinham, os israelitas que tinham na cidade, também depois de incendiar, saíram também em perseguição aos guerrilheiros de Ai. E eles foram encontrados ali em fogo cruzado. E todos foram mortos. Israel matou todos, tanto homem quanto mulher, mas exterminou todos os povos de Ai. Deixaram somente o rei, que no final o enforcou e à tarde tirou seu cadáver da árvore. Aquilo que antes eles tinham fugido, eles tinham vencido Israel, agora Israel, sem o pecado daquela maldição, daquele anátema, venceram Ai. Agora em Ai eles podiam pegar os despojos. Agora os animais, tudo que eles pudessem pegar de valor, eram para eles. Mas o primeiro mandamento do Senhor foi: Jericó não era para eles. Agora eles tinham autorização. Então Josué construiu no Monte Ebal, um altar e o consagrou a Deus, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, o altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele oferecer a Deus holocausto, sacrifício e paz de comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiro e naturais da terra, com seus anciões e seus líderes, e seus oficiais e seus juízes,
ficaram prostrados em pé de um lado e do outro da arca da aliança de Deus, diante dos sacerdotes levitas que o transportavam. Metade do povo estava em pé, de frente do monte Gerizim, e a outra metade foi do monte Ebal, tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído, expressamente e anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças, estrangeiros que habitavam no meio deles. Josué, então, depois vai no monte, faz aquilo que Moisés tinha determinado. Apresentar isso com a lei, com os livros de Moisés, com o Pentateuco, e principalmente estão ali apresentando as bênçãos e a maldição para o povo. Bênção se obedecesse, maldição se desobedecesse. Isso Moisés já tinha determinado, nós lemos antes isso lá em Deuteronômio, então aqui Moisés colocou em prática. Em todo o tempo, com vitória, com derrotas, nós temos sempre que estar lendo, meditando a palavra de Deus. Nós temos que estar trazendo à nossa memória os preceitos do Senhor. Nós temos que lembrar que a promessa do Senhor, todo mundo só falando na promessa de bênção, mas a promessa do Senhor é vida ou morte. Vida se obedecermos, morte se desobedecermos. Nós concluímos aqui agora o capítulo 8 de Josué. Amanhã, se querendo o Senhor, daremos continuidade a partir do capítulo 9. Respostas, dúvidas, está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe e tenham um bom dia.